Por que nós estamos falando isso? Porque a nossa mensagem hoje é vida, propósito e significado. Vida, propósito e significado. Por que nós existimos? Há um motivo, claro, da nossa existência. Então nós precisamos refletir sobre isso. Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Qual é realmente a minha verdadeira missão? Onde a gente olha para esse mundo imenso e tentando se descobrir quem nós somos nesse mundo tão grande. O que cada coisas do mundo representa para nós, nós precisamos pensar nisso. Há muita gente na história que viveu a vida toda lutando por entender esse mistério. Infelizmente, outros não estão nem aí não. Vai seguir na vida e deixa a vida me levar, e vai seguir na vida, sem buscar conhecer o seu propósito, o seu significado. Por que nós existimos? Gente, nós estamos aqui com um motivo. E eu quero trabalhar justamente isso na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Eu interajo, eu faço parte desse processo de busca contínua, buscando um país melhor. E às vezes a gente se arrisca. Esses dias eu fui surpreendido. Passaram meu vídeo na Globo, no Fantástico. O Brasil que eu quero. Eu falei, vou fazer um vídeo de protesto aqui nessa cidade. Quanto a uma creche que está parada, com dinheiro que já deveria estar funcionando, muito recurso investido, ou seja, se for investido 1 milhão e ela está parada, significa que 1 milhão ainda está no ralo. Ainda não saiu do papel, significa que 1 milhão está perdido. E às vezes quando uma empresa vai lá para restaurar o processo, eles falam assim, errou o projeto, tem que demolir e fazer de novo. Aí, mais um erro, 2 vezes. 2 vezes. Então são erros absurdos que acontecem e a gente precisa ficar revoltado. Eu resolvi fazer esse vídeo, eles passaram, achei que não ia passar, mas passaram porque realmente é uma crítica ao governo federal e graças a Deus que passaram, mais uma vez a nossa voz se faz ouvir e é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se arriscar, a gente precisa tentar, a gente precisa conseguir. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui deseja alcançar a felicidade, não é verdade? Algo que a gente sempre busca. Nós queremos alcançar essa felicidade e alguns se esforçam de todas as formas, de todos os meios para poder alcançar essa felicidade. E a gente precisa se perguntar, se questionar realmente, mas como? Como que eu consigo alcançar essa felicidade? Nós precisamos prestar atenção justamente no significado da nossa vida. Muitos querem alcançar a felicidade, mas para isso utilizam do dinheiro. Eles acreditam que o dinheiro vai lhe trazer essa felicidade. Ah, se eu tiver dinheiro, se eu tiver um salário melhor, se eu tiver um carro novo, eu vou conseguir isso. Alguns vão pelo poder. Ah, eu quero ter autoridade sobre a vida de outra pessoa. Eu quero mandar em alguém, nem que seja dos meus filhos, né? Mas eu quero mandar em alguém. E algumas mulheres mandam no esposo, né? É brincadeira, tá? Mas é para poder alcançar aquela felicidade, aquela satisfação. Eu preciso mandar em alguém, porque chego lá na escola, o professor não me ouve, o diretor não me ouve, ninguém me ouve. Quem é que vai agora me ouvir? Meu marido, né? Ou então, meus filhos. E pasmem, algumas realmente excedem com os filhos por causa da frustração. Queriam mandar em alguém, tem sede de poder, não conseguem e descontam isso nos filhos. Como que nós vamos alcançar a felicidade se nós estivermos olhando para aquilo que é errado, para aquilo que não traz a felicidade? Tem gente agora que está ansioso aí para poder trocar a sua televisão, que é uma de 60 polegadas, smartphone ainda, né? Conexão internet e tudo. E aquilo ali vai ser o auge, vai ser a maravilha. Mas o bom de você ter uma televisão smart é que você não precisa mais da Globo. A grande vantagem é isso. Você fala, gente, eu acordei, eu não preciso mais assistir televisão, assistir esses programas e ficar preso aos horários deles.
Eu vou lá, entro na internet, seleciono o que eu quero ouvir, está tudo gravado, programa, aí assisto o programa da televisão que eu preferi na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É uma facilidade que nos mostra que nós não precisamos depender desses meios de comunicação que nós temos aí hoje. O que é preciso para nós alcançarmos a felicidade, gente? Eu tenho certeza que você está pensando aí, o que me faz feliz? O que me deixa alegre? O que é realmente que me deixa feliz ou alegre? E eu preciso dizer para vocês, a verdadeira felicidade está em cumprir um propósito maior que a nossa própria existência. A verdadeira felicidade está em cumprir um propósito maior do que a nossa verdadeira existência. O cristianismo é a religião que mais chega perto disso, que mais consegue dizer para o ser humano como que ele consegue alcançar a felicidade. Alcançar a felicidade. Para isso, a gente tem que se voltar lá no Jardim do Éden e falar deste casal, criado por Deus. Quando fala jardim, pessoal, muitas vezes alguém pensa assim, era um local, assim, um cercadinho de mais ou menos 100 metros quadrados. Não é. É uma grande floresta, um grande local criado por Deus, para que ali o ser humano pudesse iniciar a sua existência. Mas o que nós vemos nesse jardim do Éden aqui? Nós vemos que existia dois, um homem e uma mulher juntos. Antes de estarem juntos, eles eram apenas um só, no caso de Adão. Mas Adão estava incompleto, ele estava vivendo só. A partir do momento que Deus trouxe a sua esposa, trouxe Eva, ou seja, não seria mais uma vivência única, mas a vivência a dois, seria um nós. A partir daquele momento, Adão não falaria mais eu vou aqui, ou eu vou ali, eu vou fazer isso. Mas ele iria falar, nós iremos a tal lugar, nós iremos fazer isso, nós faremos isso agora. Agora era a existência do nós, de uma união entre um homem e uma mulher, para que o ser humano tivesse sentido, de tal maneira que naquele momento eles estavam vivendo nós, até o momento que entrou o pecado no mundo, e nós vemos a descrição bíblica do fato deles terem sentido vergonha um do outro, é porque naquele momento a individualidade entrou. Eles não tinham nenhum outro ser humano vendo o que estava acontecendo. Por que sentir vergonha um do outro? Por causa do pecado, faz com que nós sejamos egoístas, faz com que a gente não queira mostrar quem nós somos, faz com que a gente queira se cercar no nosso próprio mundo, ter as nossas próprias ideias e viver num individualismo muito grande. Mas quando Jesus Cristo vem ao mundo, morrendo naquela cruz, Ele vem justamente para nos resgatar, nos fazer voltar novamente para o Jardim do Éden, para ter uma esperança de retornar ao Jardim do Éden, porque eles foram expulsos daquele jardim a partir do momento que pecaram. A partir daí o ser humano passou a viver em conflito homem com mulher, e nós vemos isso ainda até hoje no Oriente, onde esse ranço acontece porque o cristianismo não está presente ali, porque é no cristianismo que Deus devolve a equidade entre homem, igualdade entre homem e mulher, para serem ambos juntos, para estarem ambos juntos e trabalharem juntos pelo seu crescimento. Lá ainda existe essa ditadura do homem mandando na mulher e olhando para a mulher como se fosse uma escrava, como se fosse um objeto ou alguma coisa que ele comprasse, alguma coisa que ele pagasse e tivesse o direito sobre a vida dela. Ao passo que no Ocidente, onde o cristianismo impera, é aí que nós vemos os valores de Deus, de Jesus Cristo, trazendo essa igualdade, trazendo essa possibilidade de ambos caminharem juntos, apesar de que terem as suas dissonâncias ainda, infelizmente, até hoje. O que nós aprendemos a partir do momento que Jesus Cristo restaura essa união de homem e mulher? É que nós somos o nós. Nós devemos viver em sociedade. Nós devemos repartir aquilo que nós temos. Nós devemos aprender a repartir o que temos.
E eu vejo que esse é o caminho para a felicidade. Esse é o caminho para a felicidade. E eu acredito que, copiando a frase de alguém, que ninguém estará devidamente preparado para ter, se não estiver devidamente preparado para repartir. Ninguém está devidamente preparado para ter, se ele não estiver devidamente preparado para repartir. Esse repartir aqui, nós já fazemos isso em certa medida na nossa família, quando nós trabalhamos, damos duro, nos esforçamos muito e trazemos o pão para alimentar os nossos filhos. E pagamos o colégio dos filhos. Depois pagamos a faculdade dos filhos. Depois que eles casam, começamos a pagar o casamento, a festa de casamento. E depois nos esforçamos para pagar os primeiros móveis. E depois nos esforçamos para pagar o parto do primeiro filho. E depois nos esforçamos, e aí vamos que vamos, né? Sempre os pais têm, ou assumem essa responsabilidade, mas isso faz parte. Não pode ser visto como um peso, mas como um ato de você repartir. A família é o local onde nós praticamos quem nós devemos ser na sociedade. Quando você consegue repartir dentro da sua casa, e você não é egoísta com os seus próprios familiares, você consegue então repartir lá no seu trabalho. Você consegue então repartir lá na sociedade entre os seus amigos. Essa é uma verdade. Comece a observar como que você é na sua família e como que você é fora dela. Aprenda a repartir, porque quando nós repartimos, é como se nós estivéssemos ganhando. Todas as vezes que a gente reparte, é como se nós estivéssemos ganhando algo. Por isso, repartir e dar é tão precioso para nós, porque nós não estamos mais vivenciando o eu, mas nós estamos vivenciando o nós. Estamos vivenciando o nós, que é tão precioso na nossa vida. Tem um filme chamado... Quem assistiu esse filme aqui? Algumas pessoas já assistiram. Eu amei esse filme, A Procura da Felicidade. Este pai, ele está em busca de trabalho, porque ele quer riqueza e sucesso. Negativo. Ele não quer riqueza e sucesso. Ele quer sustentar o seu filho. Ele quer ter a alegria de dar um conforto para o seu filho. Ele quer repartir com o seu filho. E durante todo o filme, as nossas lágrimas vão descendo, porque a gente se identifica com ele, como alguém batalhador e que luta para poder repartir com aqueles que nós amamos. Essa é a felicidade. Do que adianta você ter para gastar apenas com você mesmo? Do que adianta você chegar e ficar sentada sozinho no seu sofá esplêndido, dizendo, como eu sou feliz? Uma pessoa que se sente feliz num quadro desse, eu acho que é uma pessoa doente. Ela tem que trazer a sua família para o sofá, ela tem que trazer os seus filhos, ela tem que trazer os seus amigos para compartilhar aquilo que ela tem. Então a felicidade está em repartir o que eu tenho, de tal maneira que quanto mais eu tenho, mais eu reparto. E mais alegria eu ganho. E mais felicidade eu vou ter. Então, em busca da felicidade, reflete esse desejo de alcançar, de repartir. Há um filme também, que foi um clássico muito conhecido, chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, que retrata a vida de um professor, em que uma época onde o sistema de ensino já era rígido, você tem que fazer assim, assim, assim com seus alunos. Não se podia mudar a didática de maneira nenhuma. E de repente ele começou a ensinar os seus alunos a pensarem, a criticarem a sociedade, a pensarem fora da caixa, a analisarem o mundo sob outros ângulos. E foi duramente perseguido por toda a liderança ali daquela escola, mostrando que ele não poderia fazer aquilo, que aquilo não poderia acontecer. Mas os alunos entenderam a visão do professor. Os alunos perceberam que o professor estava ajudando eles, mostrando para eles que eles deveriam pensar com as próprias cabeças e não repetir a cartilha do governo e não simplesmente falar a mesma coisa que eles estavam sendo dito para eles. Aquele professor lutava para repartir o que ele tinha.
lutava para transmitir algo. Não era um bem material, mas era um conhecimento, uma experiência de vida na qual ele se sentia na necessidade de compartilhar, porque aquilo era alegria para si mesmo, era a felicidade que ele podia estar encontrando. Há um outro filme também, chamado Discurso do Rei. Parece meio elitizado, mas é tão interessante o contexto dele, que ele se dá na época da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista se levantava com Adolf Hitler, um homem de um discurso fenomenal. Se você quer saber por quê, um dos motivos que ele conseguiu enganar tantas pessoas é porque ele falava. Ele falava aquilo que o povo queria ouvir. E ele falava com muita emoção. Ao passo que o maior império, ou o maior país, naquele momento que poderia lutar contra os nazistas, era a Inglaterra. E a Inglaterra estava com o seu rei quase morrendo. E o sucessor natural ao trono era um mulherengo, que não estava nem aí para o império, para o seu país. E o segundo, na linha sucessória, era um homem gago. Ele mal conseguiu falar. Como que um homem gago vai enfrentar Hitler? Era praticamente um absurdo. Era como pensar assim: estamos totalmente sem esperança. Um é mulher, o rei está morrendo, um é mulherengo, o outro é gago, o que vai virar? Mas aquele gago, percebendo a sua responsabilidade de trazer esperança para a nação, de lutar contra Hitler, ele se esforçou. Ele lutou contra todos os seus medos, todos os seus temores, e ele começou a se esforçar, a lutar para poder falar sem gaguejar. E ele conseguiu, num grande discurso, onde inaugurava a rebelião da Inglaterra contra o Império Nazista. Ele falou, e falou bonito, e conseguiu falar sem gaguejar, para levar esperança ao povo, para que o povo pudesse perceber: nós temos um rei, não vamos morrer na mão dos nazistas, não vamos morrer na mão dos nazistas. Isso fez a diferença, senão a história seria outra hoje. Há um filme chamado Sansara, e nesse filme ele faz um questionamento: o que fazer para uma gota de água não secar? O que é preciso fazer para que uma gota de água não seque? E ele diz: lance ela no mar. Lance ela no mar. Ela vai estar no lugar dela. Ela vai estar no lugar que vai lhe proporcionar toda a força que ela precisa para continuar existindo. Nós somos essa gota. Nós somos cada uma dessa gota. E o mar é um ambiente onde nós podemos estar, e um ambiente onde nós vamos nos alegrar, onde nós vamos ter toda a nossa capacidade sendo fortalecida. Então, esse mar, ele precisa ser um mar que realmente seja limpo, um mar onde você se sinta agradável, um local onde você trabalha com amor, trabalha com dedicação. É um lugar que você vai se potencializar, é um lugar onde você vai poder fazer o melhor. Esse lugar precisa ser o nosso trabalho, onde ali você vai exercer a sua profissão, não somente para ter o retorno financeiro, mas para poder oferecer algo de bom a alguém, algo prazeroso a uma pessoa, de tal maneira que nós somos desafiados a ter uma boa existência nesse lugar, uma boa convivência nesse lugar. Como que eu consigo fazer isso? Eu preciso analisar como que eu estou sendo. Será que eu realmente estou sendo um parceiro? Será que realmente eu estou sendo um amigo? Será que realmente eu estou contribuindo, ou estou ajudando a colocar um fardo mais pesado nas costas do meu companheiro, da minha companheira? O que eu estou fazendo? Sinceramente, questione-se. Quem é você? O que você está fazendo? Você está ajudando ou você está prejudicando a outra pessoa?
colocando um fardo ainda mais pesado sobre as costas dela. Já está tão difícil, então nós precisamos nos unir, nos solidarizar e conseguir fortalecer um ao outro. Aí, a gente precisa perguntar também: quem são os meus amigos aqui? Quem são os meus verdadeiros amigos? Às vezes você tem um amigo que é tóxico. Tudo que você fala, ele diz: não, já aconteceu isso comigo, não vai dar em nada, você vai ver. Você não vai conseguir. Aquela pessoa que o tempo todo e todo o tempo está sempre colocando uma palavra negativa. E você diz: é verdade, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Mas eu não vou conseguir. E aí você começa a absorver aquele lado negativo daquela pessoa. O que você faz com isso? É preciso fazer alguma coisa. E eu diria que a primeira coisa é tentar mudar essa pessoa. E você tem que conhecer, você tem que ser forte, você tem que mostrar ali: fulano, não é assim que a gente tem que fazer. Pense diferente. O duro é se todo mundo for negativo no lugar, né? Aí pronto, aí não tem escapatória. Vira aquele chororô todo, aquele sofrimento todo. Alguém tem que estar bom naquele ambiente para poder levantar o astral e dizer: gente, vamos conseguir, vamos tentar, vamos chegar lá. Ou seja, é preciso ter amizades saudáveis. É preciso ter amizades saudáveis. Este mar precisa ser maravilhoso, precisa ser especial. Esse mar precisa trazer realmente a sua potencialidade de tudo aquilo que você pode fazer. Como que eu posso alcançar esse propósito? E um deles, importante, você precisa aprender a vencer as crenças limitantes. Você precisa aprender a vencer as crenças limitantes. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que sempre olha para si mesma e diz: eu não me sinto capaz, eu não dou conta, eu não posso fazer isso, eu nunca fiz isso na vida, eu não sei como que eu faço, eu não tenho dificuldade de aprender sobre isso, eu não tenho inteligência suficiente para isso. Essas crenças limitantes é aquilo que nós carregamos desde a nossa infância até hoje, como se fosse um peso, um fardo, dizendo: você não pode, você não consegue, o sistema é assim mesmo, você não vai poder mudar nada, e não adianta tentar, que isso vai ser o resto da vida desse jeito. Gente, para com isso. É preciso olhar para frente e dizer: é possível, eu consigo. E a história desta mulher, Gladys Mariotto, 40 anos, aos 36, 40 anos, ela não fazia absolutamente nada, mas um dia ela foi passear num museu lá em Porto Alegre, e ela entrou numa obra assim maravilhosa, e ficou pensando: gente, eu estou com 40 anos e não fiz nada na vida. Não fiz nada na vida. E ela foi ter uma palestra ali, online, com os criadores daquele ambiente, que é o Oscar Niemeyer, extremamente conhecido Oscar Niemeyer. E o Oscar Niemeyer então já começou pedindo desculpa: infelizmente eu não estou aí com vocês porque eu estou estudando filosofia, eu gosto muito, não queria perder minha aula de filosofia. E ela falou: gente, o cara está com 89 anos, está estudando filosofia, eu tenho 40 ainda. Você tem quase 50 anos ainda para poder chegar na idade dele. E ele está estudando, eu preciso estudar. Só que ela tinha um problema seríssimo. Ela tinha um problema que a fazia ser extremamente desorganizada. Alguns chamam de TDAH. Mas ela não conseguia se concentrar, ela não conseguia lembrar das coisas. E ela teve sucesso criando um método de ensino para pessoas nesta mesma condição. E ela foi a primeira que lutou para poder aprender a estudar com todas as dificuldades de alguém que não conseguia lembrar daquilo que estudava. Ela criou esse método e ela conseguiu. E ela, palestras, cursos, eventos, ela vai para mostrar: você também consegue. Registrou seu método de ensino, se eu não me engano é Já Entendi, registrado lá, patenteado dela.
organismos internacionais utilizam esse método também para poder ensinar. Como que ela conseguiu? Como que ela conseguiu superar realmente esses limites? Porque ela foi em busca da sua felicidade. Quantas vezes ele ouviu a porta se fechando, dizendo: olha, não quero, não tenho interesse, não consigo, não vou comprar seu produto. Mas ele continuou insistindo, batalhando, estudando, indo e alcançando. E quanto que nós podemos aprender sobre isso? Tem uma música muito conhecida chamada Trem Bala, na verdade. Muitos aqui conhecem. Tem uma parte da letra que diz assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Uma pessoa assim é feliz. Uma pessoa assim é alegre. Porque ela reconhece que não é sobre ter, mas é sobre ser. E ser uma pessoa que reparte, compartilha o que você tem, o pouco do seu conhecimento. Quando você começa a repartir, você começa a sentir o desejo de aprender mais e ganhar mais para poder repartir mais. E quanto mais você vai dando, mais você se sente feliz e alegre. Feliz e alegre. Quem poderia cantar a estrofe essa estrofe aqui para mim? Quem poderia cantar? Vamos lá, cantoras. Quem poderia? Só essa estrofe. Pode ser assim, meio desafinado mesmo, não tem problema não. Só essa estrofe aqui. Vamos lá, quem quer? Não, eu quero uma pessoa. Eu quero ouvir a sua. Vai lá, vai lá. Vai, uma pessoa só. Só você. É sobre escalar, é sentir que o caminho te fortalecer. É só ser amigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Ô Glória, você venceu uma crença limitante. Quantos aqui não acreditou no seu potencial? Gente, cantar no meio de todo mundo eu vou passar vergonha. Não é a nossa crença limitante? Até a voz falha. A voz falha, a gente sente aquele frio. Isso é uma crença limitante. É algo que te impede, num momento como esse, fazer a diferença. Tentar e ganhar. Ganha um brinde, um chocolatezinho. Passa pra ela, vai passando até no final lá. Isso. Nem sabia do vídeo. É, surpresa aí. É essa a diferença, né? É apenas um brinde. Mas quando a gente tenta, a gente se esforça, tem sempre alguém que está olhando a gente. Sempre alguém que vai premiar aqueles que se esforçam, aqueles que tentam e fazem a diferença. E assim será na tua vida. Espera um momento, esse momento vai acontecer, mas esteja sempre tentando, esteja sempre se esforçando, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.